Invocando a presença de Deus, então dou por aberta essa sessão do Tribunal de Justiça Esportiva Judicial do Paraná, esse egrégio Tribunal Pleno, o edital de citação e intimação 9/2025, que agora enfrentaremos. Gostaria de agradecer os nobres pares aqui presentes, de maneira rápida, não vou nominá-los exatamente porque estou adiantado. Agradeço aí a compreensão do atraso desse presidente, que aqui fica registrado. Agradecer também aí a presença dos nobres advogados, que estou vendo todos online, nenhum está presente aqui no púlpito. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço também a presença online da nossa auditora, doutora Érica. Queria agradecer também ao parqueiro, queria agradecer à nossa secretária. E feito isso, vamos de pronto já para o pedido de preferência realizado pelo nosso nobre, excelentíssimo auditor, doutor Carlos, é o item 1 de pauta, recurso de revista 2, que foi transferido pela revista para correção digital de sessão anterior, em que é uma revisão evidente da decisão da primeira comissão disciplinar, da recurso de revista, Santa Helena do Futsal. Tem a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Estou na qual o cumprimento pela prefeitura, cumprimento os demais integrantes aqui do tribunal, ao procurador, a doutora Érica que está online, advogados, todos os demais. Senhor presidente, trata-se aqui de um recurso de revista, no qual a parte ingressa novamente com o mesmo recurso de revista, já fez isso em outra entidade, né? Sustentando aqui que o cabimento dessa revisão, né? Diz que não houve defesa quando do julgamento do processo pela comissão disciplinar, aduz que tem uma prova nova, que isso justificaria a reposição no recurso de revista, e pede daí que seja revista as penas aplicadas aos atletas. A Procuradoria manifestou pelo não conhecimento do recurso. Eu acabei indeferindo o pedido de efeito suspensivo e ressalto, senhor presidente, que no recurso de revista 1 de 2025, a parte trouxe os mesmos fatos, as mesmas circunstâncias, os mesmos fundamentos jurídicos, né? E naquela oportunidade, também seguindo a orientação que vai aparecer para a Procuradoria, eu acabei não conhecendo o recurso, né? Porque entendi que não estavam presentes os requisitos. Eu encaminhei o processo para o Pleno justamente para que o Pleno decidisse se, nesse segundo recurso, também não teria os requisitos, como assim manifestou a Procuradoria, ou, se tendo os requisitos, daí passaríamos para o mérito. Então, antes de adentrar todas essas questões, né, eu gostaria de colocar em votação, e aí o Pleno decide, se conhecemos ou não desse segundo recurso de revista, já que o primeiro não foi conhecido, pelos dois julgados não houve outro recurso. Perfeito. A diferença do primeiro para o segundo é que juntou dois vídeos, mas Mas eu acho que ele também juntou no primeiro, senhor presidente, ele também juntou como sendo, entre aspas, aqui, a prova nova. Prova nova e não uma nova. Exatamente. Grande discussão. Pois bem, antes disso, acredito que, se todos assim entenderem, então vamos fracionar. E eu vou abrir o advogado Cipriano, se presente. Boa noite, excelência. Sim, está presente, advogado. Perfeito, doutor Flávio. Então, vamos fazer o seguinte. Então, tendo em vista a solicitação do relator, nós vamos fracionar, então, o processo. Então, vamos enfrentar primeiro a prejudicial de mérito, tendo em vista que o nobre relator, ele de pronto, né, ele fez um relatório, e de pronto já inicia alegando aqui, né, possivelmente,
uma prejudicial de mérito para decretar. Então, ele não apresentou o fatório do mérito. Para isso, após ser assim, o colegiado aqui entender superada a matéria. Então, abrimos a palavra ao novo defensor, posteriormente, depois, a Procuradoria, para se manifestar apenas então, sobre essa prejudicial de mérito. Perfeito, doutor Flávio? Perfeito, excelência. Tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores auditores, doutor procurador, colegas advogados e demais assistentes desta sessão, meus cumprimentos. E uma saudação especial também à sempre diligente, ágil e atenciosa secretária Ana. Excelência, nós temos, de forma preambular, que esclarecer o que realmente aconteceu e de forma rápida, de forma objetiva. Este julgamento, ele se desdobrou em 3 solenidades. Primeira solenidade, a relatora, naquela ocasião, manifestou pela condenação dos 2 atletas. O julgamento foi interrompido diante de vista solicitada pelo próximo auditor que iria se manifestar. Aí foi marcada nova data para a continuidade do julgamento e a manifestação do relator que havia solicitado a vista. Na primeira solenidade, excelência, houve um erro, houve um equívoco, não sei explicar o quê, mas a equipe do Santa Helena, a qual os atletas pertenciam, recebeu a intimação e não tomou providência. Sequer uma defesa escrita para encaminhar ao tribunal, é inexplicável o que aconteceu. E os atletas, né, diante disso, com o voto da relatora, perderam a oportunidade de se defender. Na segunda ocasião, quando foi feito a segunda solenidade, aí o Santa Helena comunicou esse defensor. Esse defensor compareceu e trouxe alguns argumentos, mas o julgamento novamente... Não, perdão, eu vou repetir. Na segunda solenidade foi cancelada, não houve o julgamento. E o defensor compareceu, julgamento adiado. Na terceira solenidade, o defensor novamente compareceu, apresentou defesa escrita, trouxe para os autos também um vídeo, trouxe um print com a declaração de um dos atletas se defendendo. E, de forma surpreendente, foi que o defensor tomou ciência que aquele primeiro julgamento já tinha sido realizado. Então, com total razão, qualquer tipo de prova que se pretendesse fazer naquela oportunidade seria intempestiva. E, logicamente, foi indefinida. E aí está o ponto crucial, senhores desembargadores. Não foi analisada nenhuma prova. Nem documento, o vídeo, nada. Simplesmente teve continuidade o julgamento e os dois ou três votos subsequentes votaram com a relatora. Culpa do tribunal? Não. A defesa não está alegando isso. Alguma nulidade de julgamento? Também não. Alguma violação às regras do jogo ou ao código? Também não. Houve, sim, aquele erro da equipe que não tomou providência em apresentar defesa e os réus se tornaram réis. E aqui está, excelência. Então, não foi produzida nenhuma prova. Nenhuma prova, não houve essa oportunidade. Por isso, essa defesa entrou com a primeira revisão,
Entrou com a primeira revisão, e esta revisão não foi conhecida, porque a decisão foi de que os argumentos da defesa eram genéricos quanto ao cabimento ou não da revisional, e que não era também oportunidade mais de trazer provas. O que essa defesa quer dizer, então, excelência? Que não foi produzido prova nenhuma. E se não foi produzido prova nenhuma, agora está sendo. E se agora está sendo, essas são provas novas. E devem, sim, ser examinadas. É isso que a defesa argumenta e é isso que a defesa pede e requer. Que seja, assim, conhecido o recurso e que possa ser julgado o mérito na noite de hoje. Obrigado. Agradeço a galhardia do nobre defensor. Passo a palavra ao parquet, agora, doutor Gustavo, para a manifestação. Boa noite, senhor presidente, boa noite, ao relator, boa noite aos demais auditores, aos defensores presentes de forma virtual, também a ilustríssima Ana, que está aqui conosco. A doutora vai reiterar as manifestações que foram feitas anteriormente, né, e justamente pontuando aqui que houve sessão, sim, que os advogados foram intimados e não compareceram. Em outras sessões também foram intimados, porém não compareceram e constituíram defensor. Ou seja, não houve defesa apresentada, mas houve o direito, sim, de oferecer a sua defesa, de proporcionar um contraditório. Enfim, as provas foram produzidas, foram repetidas, não houve alteração de argumentos. Então, pela manutenção das decisões, pelo não conhecimento do recurso. Agradecendo a manifestação do parquet, eu vou falar para o nosso relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ouvindo aqui a defesa do advogado, né, claro que como vocês estão com galhardia e aí fazendo o papel dele, no sentido de fazer a defesa da equipe, tá? Mas eu, assim como eu fiz no recurso de revista 1, concordando pelo não conhecimento desse recurso, entendendo ali que, embora não tenha sido analisada a prova, não se trata aqui de prova nova. Nós temos em que define os requisitos para revisão. A prova já existia. Ele tinha conhecimento da prova, que é a prova de vídeo. Ele apresentou essa prova de vídeo e a defesa escrita intempestivamente, até como ele mesmo manifestou na tribuna, por um erro da equipe, que recebeu a intimação, recebeu a citação e, até o início da sessão de julgamento, não apresentou defesa, não apresentou as provas que podia produzir. Então, aqui não se trata de prova nova capaz de encerrar uma revisão como prevista nos dispositivos do Código de Justiça Brasileira do Código. Ademais, caberia a ele aqui, ainda que revela, se podemos colocar assim, durante a sessão de julgamento, no recurso ordinário, né, protocolar, não só o recurso, mas pedir a análise da prova, porque também há previsão para isso no Código de Justiça Brasileiro. Mas o recurso apresentado também foi intempestivo. Então, não pode agora, no recurso de revisão, pedir que seja analisada toda a prova que não foi produzida no processo de recurso. Né? Não faz sentido nenhum. O processo caminha para frente, não para trás. O direito não socorre a quem dorme. Não estou falando aqui do advogado, que, como ele mesmo colocou, quem errou foi o clube, que não constituiu em tempo hábil a apresentar uma defesa técnica. Então, senhor presidente, por todas essas razões, eu mantenho a minha decisão que eu proferi no primeiro recurso, no recurso de revista 1/2025, e não conheço do recurso de revista que agora está sendo analisado, que é o recurso de revista 2 de 2025. Esse é o meu voto. A voz do presidente?
Sem divergência. É o resultado que procuramos. Parabenizando mais uma vez o nobre advogado, que tentou fazer o possível e o impossível, mas quando há algumas questões de prazo são transferidas. Mas agradeço muito uma vez toda a fidalguia também do Dr. Fábio na manifestação. Mas é o resultado que procuramos, então. Não conhece o recurso. É o resultado que procuramos por unanimidade. Item 2 da pauta. Senhor presidente. Foi. Como havia comentado. Opa, tá sem som, doutor Flávio. Me avisaram pela imagem. Agora sim, pode falar. Obrigado, excelências. É sempre uma satisfação estar presente aqui diante de ilustres conhecedores da lei desportiva, né? E cumprimentos também pelo serviço que prestam ao futsal do Paraná. E eu peço, finalizando minha manifestação, eu peço a lavratura do acórdão, excelência. Boa noite a todos. Então, eu vou pedir licença e desejando uma boa noite a todos. Pedir licença para me ausentar. Perfeito. Continuamos ainda com fala, estamos com 5, 6 metros, 5 presencialmente, doutora Ellen virtualmente, online. Então, conseguimos sua atenção. Agradecendo também, então, a relatoria do doutor Carlos. Agora passamos, então, apregou o item 2 da pauta, recurso. Tem algo de preferência? Não, podemos tocar aqui. Né? Qual que é o de preferência? Cheguei em cima do laço. O recurso 25. Foi 25. E o 27. Então, vamos lá. Doutora Gisele. A pergunta que eu disse no momento tem 3 da pauta. Recurso 25 é... Você não colocou na ordem? Eu não estou na ordem da pauta. É do mesmo dia aqui, recurso 25. Mas aqui não está com a ordem da pauta. Mas tá bom, entendi. Deixa eu então ver. Ficou como recurso 25. Não, mas então, porque ele não está. Você de vista, depois vai para o William e Gisele. Então, Gisele. O meu é o 27. Não, mas então, 22 é lá. É do mesmo Arthur. Não, 2 não. Não, tá, mas é que aqui, no passado, está diferente, pessoal. Então, é assim. Eu vou pelo número do recurso, não pelo item de pauta. O 25, então, doutor William, pedido de preferência, item 3 da pauta, depois, igual a recebido anteriormente, recurso 25, 2025, aos originários, 244 de 2025, recorrente a Celso Chopinzinho, não, eu acho. E também o São Miguel, há 2 recursos, perfeito? Então, 2 recorrentes, recolhido a procuradoria. Tem a palavra para o procurador relatório. Senhor presidente, então, inicialmente, desejar uma boa noite para estar aqui, novamente, de vossas excelências. Então, trata-se, inicialmente, do processo originário de 244 de 2025, onde foram expulsos os atletas Denison da Silva Terra, atleta da equipe do Acel Chopinzinho, e o senhor Arthur Alves Cardoso, da equipe de São Miguel Futsal. A confusão se deu no seguinte, senhor presidente. Lá que expulso imediatamente o jogador Denison da Silva Terra, camisa 10, registro tal equipe da Acel Chopinzinho Futsal, para proferir as seguintes palavras. Vai tomar no merda ao jogador adversário Arthur Alves Cardoso, camisa 94, que também por sua direção respondeu, dizendo: vai tomar no pi, você, seu merda, vai ser pi. Ato esse aos 39 minutos de jogo, iniciando-se um tumulto entre os atletas e comissões técnicas, sendo o atleta Arthur, de camisa 94, expulso diretamente também. Por essas duas principais expulsões, tá, senhor presidente,
houve coordenação pela segunda comissão disciplinar em face dos atletas em 2 partidas para cada um, por orientação ao artigo 257 do CBJP. E, nesse sentido, ambas as equipes, né, representando o interesse dos seus atletas, apresentaram recurso, tanto o senhor Vélez, o senhor Celso Chopinzinho e o senhor Cleiton São Miguel, apresentaram recurso, pedindo pela absolvição dos atletas, pediram efeito suspensivo também, qual foi concedido por situações, senhor presidente, considerando que foi 2 partidas de suspensão. Ambos os atletas não possuem antecedentes, tá? Apresentaram recurso e tudo mais. Peço bem para não dar recurso, tá, senhor presidente, para que os advogados façam as considerações. Em breve, sim, se não pode, senhor presidente. Perfeito. Discussão do relatório. A prova está sendo exibida. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de requerer a exibição, por gentileza, do vídeo do lance. Ele está acostado aos autos já. E para economizar o tempo de Vossas Excelências, quero que reparem só que o atleta, ele deixa o local onde começa um tumulto. Mas ele não permanece ali. O atleta está lá na linha do gol já. Acho que se a gente começar a pegar o começo ali da troca de desinteligências dos atletas, fica melhor para a gente visualizar que o atleta em específico, o Arthur, ele se retira. O atleta vira de costas, com as mãos levantadas e vai saindo. Perfeito. Mais alguma prova a ser? É isso, senhor presidente. Obrigado. Ali, só para confirmar, era aquele atleta mesmo que eu estava apontando, para não deixar margem para distrações. Obrigado, senhor presidente. Era isso. O Chopinzinho também está presente? O nome dele está sobre? Sim, excelência. A exibição de prova? A exibição de prova? Não, né? A exibição de prova também com relação ao vídeo que foi apresentado, mais para o final, com relação a essa apresentação. A partir do momento que, deixa eu pegar aqui, tem mais específico na defesa. Continua tocando. Então, tá. É aí, mas no final. Duas horas, 18 minutos e 55 segundos, conforme o link que consta no recurso folha 15. Se puder exibir com áudio, é importante também para ambas as defesas, doutor, se o senhor me permitir essa parte breve. Mas nessa minutagem, a própria narração comenta, vai vir um cartão amarelo para os dois, algo assim. Perfeito. Exatamente. Os dois?
só confirmar qual que era. 2 minutos e 2 horas. 2 horas, 18 minutos e 55 segundos, isso. É. Mas ele já estava em entrevista. Mas o link precisa ser aquele indicado, não sei se foi esse que foi clicado, na folha 15, que é a da Rádio Jornal São Miguel. Depois de ver esse episódio, vamos ver se isso foi. E nesse momento, o atleta Wenderson não tinha cartão amarelo e o atleta Arthur tinha um cartão amarelo. E aí há o comentário já referido pelo nobre colega aí, os narradores fizeram. É o mesmo, né? Claro. É o mesmo jogo, mas o vídeo vai ter uma diferença daí. Não é o mesmo vídeo. Não é o mesmo vídeo? Ó, A partida é a mesma, mas é de uma outra live, né? Eu justamente busquei esse vídeo, essa prova, por se tratar da origem do próprio da cidade de São Miguel, né? São 2 filhos. não. Cadê? Qual foi apresentado lá? Tá na página 40 e... tem o das primeiras páginas que é da denúncia e tem a página 55. 55. Não. Não. 55. Aqui. O AT, aqui, ó, esse mesmo. O AT IH3FCDT. E é 2 minutos e 17. Não é 18. Ah, não. 2 minutos. Na página 15, eu coloquei como se fosse uma ordem, né? Com os minutos e com os fatos que ocorreram durante esse momento aí. Mas eu estou me referindo ao momento penúltimo indicado ali. 2 horas, 18 minutos e 55 segundos. Da defesa. Eu estou falando do recurso, nesse momento. Doutor, tem que pegar isso ser a prova da... O senhor até pode mencionar, mas a prova produzida em primeira instância é que vale a exibição de prova, não prova. A gente acabou Entendi. de prova, não. Entendi. Mas desculpa, eu entendi. Mas esse vídeo foi utilizado na defesa. Então, vamos ver. Está escrito aqui Rádio São Miguel, né? Que mostra o momento da expulsão, né? É isso aí. Instante, São Miguel, agora a gente vai ter que analisar o que tem, né? O que sobra aí para o Amarelinho do Oeste no final da partida. Ah, não. Gente, calma.
Calma, não podemos perder jogador para a próxima partida, Kaiser. Exatamente, não pode complicar agora, né? Parece que é o Matheus lá da equipe do Chapinzinho, partiu para cima do Arthur Alves, enfim, foi buscar ali uma discussão, alguma coisa, a arbitragem já foi pro paradisso, mas sinceramente, com 6 cartões amarelos aplicados para o São Miguel, não pode bobear agora, que contra o Mariópolis, quarta-feira que vem em casa, é a partida decisiva, né? Muito importante, que é o lanterna da competição, e depois tem o Toledo também, não pode bobear. Buscou o Ceará lá e o Arthur Alves. É do Ceará, então. Vai dar amarelo para os dois. E o Arthur Alves já tem amarelo. Aí, ó. Esse é o expulsou os dois. Os dois. Esse é o tipo de problema que não precisava. Esse é o tipo de situação que não precisava, né? Não precisava disso, porque o revés tá aí. E aí tem os últimos 2 jogos, gente. Os últimos 2 jogos. Essa situação também é importante observar. Que situação, a equipe, né, de segurança. E aparentemente também o preparador, o Júnior Valduga, também acabou sendo expulso, sendo retirado da quadra lá, né? Essa confusão toda aí que acontece, enfim, né? A importância do vídeo é para mostrar também que não houve nenhum tipo de empurra-empurra, agressão, vai ter nada. Que juntar os cacos, analisar, ó, o Pastor Éder. Não vamos lamentar, toda a vitória tem luta. São Miguel classificar, creio. A gente vai ter, o que a gente vai ter que fazer. O Marcelo falando aqui que vai se classificar nos últimos 2 jogos. É isso que a gente vai mostrar aqui no. Essa porta no que final aparece partida, seria o vestiário do jogo, São a gente Miguel. vai fazer essa projeção. Aí os seguranças retornam para o lado esquerdo, aí é onde fica a entrada no vestiário da CEL. Tem mais confusão ali. E é onde tem atletas ali querendo entrar. Atletas do São Miguel. Nesse momento, o atleta, o Anderson já está lá dentro. Já saiu da quadra. Chapinzinho, enfim, desnecessário agora isso, né? Infelizmente aí já tá na reta final. Sabe a ironia, Kaiser? Porque assim, sai o Peruso. Estou satisfeito da minha parte. Então vamos para as monitoras, para a procuradoria, não, é uma só feito mais ou menos. Perfeito. Então, com a palavra, os recorrentes. Entre os senhores já se acordaram quem que começa? Senão, dependendo aqui. Pode ser o doutor Rafael, eu sou um pouco mais velho, deixar os mais novos ele primeiro hoje, doutor. Ok. Vamos lá, então, eu inicio com a saudação, senhor presidente, ao relator, ao ilustre representante do parquê, demais auditores presentes, também a secretaria, né, a senhora Ana, que nos atende muito bem. Senhores, a razão pela qual se insiste com a busca da absolvição até eventual atenuação da pena aplicada ao atleta Wenderson decorre do fato de que, mesmo tendo se assentado no mínimo 2 jogos, ainda assim se mostra em demasia exagerado para aquele que jamais respondeu a qualquer processo perante essa justiça desportiva, não causou, não participou de tumulto, não participou de rixa ou conflito algum, não houve, conforme imagens que foram mostradas, qualquer empurra-empurra. Houve, sim, troca de palavreados, que isso certamente decorreu do calor do momento, e coisas que já se apresentou no próprio recurso. A situação teve início, sim, num outro ambiente, num outro local, que foi indicado pela acusação na denúncia, tá? E esse tumulto todo, dentro de quadra, permaneceu em razão daquela situação da onde os atletas sequer se encontravam. Data vênia, esta é a razão inicial daquele tumulto dentro da quadra. Não foram os atletas, especialmente o Wenderson, que gerou toda essa situação. O Wenderson, como foi visto, ele procurou evitar os desentendimentos, saindo logo para o campo de jogo dele, para a quadra dele. Naquela partida, a punição máxima que eventualmente pudesse ser cogitada seria a aplicação do cartão amarelo, como foi também inicialmente entendido pelos próprios narradores na partida ali, que inclusive eram de uma empresa de São Miguel, mas não a expulsão direta. Então, pela forma como foi denunciado, o artigo 257, que prevê causar rixa, tumulto,
conflito, com o devido respeito, sequer empurra houve, não seria o caso de aplicação. Os seguranças só intervieram para impedir que, naquela ocasião, o próprio atleta Arthur fosse ao vestiário onde estava, fazia já algum tempo, o atleta Wenderson. E também para conter os ânimos do preparador físico da equipe do São Miguel, que neste processo mesmo foi até absolvido. Talvez aqui pudéssemos falar do artigo 258, que fala sobre indisciplina, mas mesmo assim, não foi essa a acusação. Por essa razão, que entende-se que a absolvição é a medida mais justa para o caso em análise. Esse atleta, o Anderson, é extremamente importante para a equipe da Cel Chopinzinho Futsal, que está para o futuro da mesma dentro do campeonato. Tendo em vista que já nesse sábado, né, depois de amanhã, disputa a partida decisiva contra uma equipe muito forte, qualificada, e é um jogo eliminatório, é a última partida. Aguarda-se um ano todo por um momento decisivo desse, tanto por parte de uma EPD, como também do atleta. E, de repente, uma punição que, novamente, se pede vênia, apresenta-se injusta, exagerada, acaba por, infelizmente, comprometer toda uma expectativa dentro de um torneio, ainda mais da importância que ele possui no estado do Paraná. Nesse momento, então, espera que, caso não seja o caso de absolvição, pelas razões já expostas e provas demonstradas, que se aplique, então, o artigo 178 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, reduzindo a pena para apenas uma partida, a qual, embora não seja mais justa, né, das punições, ainda assim atende à razoabilidade e à proporcionalidade dentro daquele contexto onde tudo aconteceu. E, em assim, decidindo vossas excelências, entendemos que se aplique de forma justa e perfeita o melhor desfecho para o caso sob julgamento. Seria isso, obrigado. Obrigado, agradeço ao doutor Rafael. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra estar sob vossa presidência mais uma noite. Quero cumprimentar esse Colégio Tribunal Pleno na pessoa de vossa excelência. Eu peço que estenda esse cumprimento aos seus demais pares, que faço por questão de brevidade. Cumprimentar também o representante da Procuradoria, doutor Rafael, aos demais colegas advogados, a Ana, sempre que nos ajuda com tamanha presteza, os meus cumprimentos. Excelências, o fato é que, a partir da leitura da narrativa oficial, dos documentos oficiais da partida, o que surge ao processo é uma troca de palavras breve, de palavras, sim, reprováveis, mas breve, entre Arthur e seu adversário. O que acontece a partir disso, de um desentendimento normal do jogo, com ânimos acalorados, algo extremamente pontual, o que acontece depois escapa ao controle dos atletas e eles não aderem às condutas dos seus colegas. Isso é possível ver na imagem que nós conseguimos visualizar diversas vezes na noite de hoje, e falo especificamente agora com relação ao Arthur. Ele sai, ele se retira, ele vira até de costas com as mãos levantadas. Então, veja, para a gente caracterizar a incidência do artigo 257, o atleta deveria estar envolvido em um tumulto. Ele se envolveu em uma discussão pontual com outro atleta. Então, a incidência da norma, por decorrência lógica, ela não atinge o artigo 257. Então, é por isso que não há que se falar em apenamento, ainda mais em 2 partidas, o atleta é primaríssimo. Bom, já estamos em setembro, se houvesse qualquer predisposição do atleta, no sentido de ser alguém violento, alguém com uma conduta que se precisa observar melhor, algo que exige uma atenção desse tribunal em termos de reprimenda, isso já estaria em outros carnavais vindo a esse colegiado ou a esse tribunal. Mas não é isso que acontece. O atleta, além de ter essa presunção de boa-fé, de ser um atleta que é tranquilo, alguém que tem o espírito de coletividade muito aguçado dentro de si, e as imagens elas corroboram em absoluto. E vou coadunar com a tese do doutor Rafael. A denúncia vem por a questão do tumulto, da rixa. Ele não participou disso.
E, de fato, se amoldaria melhor o 258 à espécie, mas a denúncia não versa pelo 258. Então, nesse sentido que nós pedimos, é a absolvição do atleta, porque, de fato, há um desentendimento pontual, foi resolvido ali, recebeu o seu cartão, uma partida de suspensão que já foi cumprida no automático. Agora, mais do que isso, é alargar o tipo penal de uma maneira que a lei, não é esse o espírito do CBJD, não é esse o texto de lei do CBJD. Então, não entendendo vossas excelências pela absolvição, subsidiariamente, o que nós queremos é a reclassificação para o 258, com aplicação de pena mínima, sopesando a primariedade, a natureza verbal e episódica do lance. No que concerne a participação dos demais, aí a gente poderia, eventualmente, falar em um tumulto, mas com relação ao Arthur, os colegas dele, o que eles fizeram, ele não adere a esta conduta. E ao não aderir a esta conduta, o que ele está colocando é um fim nesse iter criminis administrativo dele, né? Ele está cessando a sua ação, o seu agir. Então não há que se falar em rixa, se houver algum apenamento, se entenderem dessa forma, aí rogamos seja aplicado o 258 com a aplicação da pena mínima, considerando a primariedade do atleta e essa natureza bem episódica e, francamente, leve, frente a tantos casos sérios que julgamos nessa corte. Então, é isso que requeiro na noite de hoje, senhor presidente. Obrigado pela palavra e a devolvo. Passo agora a palavra ao Parquinho. Senhor presidente, de novo, meus cumprimentos a todos, aos defensores. A Procuradoria, mais uma vez, ela reitera os termos das contrarrazões, opinando aí pela manutenção da decisão. Isso porque verifica-se ali pelo vídeo que houve, sim, participação dos dois atletas denunciados, inclusive eles originaram o tumulto, eles se mantiveram ali dentro do quadro, inclusive sendo contidos ali pelos colegas ali, e o tumulto em si, a rixa em si, ele não necessariamente emprega o ato de violência, de socos e empurrões. Ou seja, o tumulto ali, bastando a desordem, já se configura esse tumulto, né? Isso fica bem claro ali na redação do artigo 257. E ali no vídeo, o vídeo acaba por comprovar os termos da denúncia e também em que ensejou a condenação. Nós vemos ali pelo vídeo que houve, sim, uma desordem em quadra, houve a necessidade da presença de segurança, houve a contenção dos atletas envolvidos ali pelos seus pais. Então, a Procuradoria, ela pede pela manutenção da decisão. Realizada a manifestação pelo Parquinho, devolvo a palavra para o nome do relator. Sim, senhor presidente, então, analisando o recurso apresentado pelo FIS, das sustentações apresentadas nessa sessão, senhor presidente, eu entendo pelo acolhimento, parcial do recurso de ambas as equipes, principalmente do Gonçalo Chopinzito, que pede a conversão do artigo 258, e aí o efeito é o mesmo para o atleta do São Miguel, senhor presidente? Então, no entender desse relator, entendo pelo acolhimento do artigo 258, por não entender a caracterizado o artigo 257, e nesse sentido, considero que as imagens também ele não demonstram uma rixa, um furto, um tumulto mais exacerbado, e por isso entendo que uma partida de suspensão já cumpriu o efeito positivo para ambos os atletas. Esse é o voto, senhor presidente. Então, pela conversão a partir do 258, tem uma partida de suspensão em concreto. Conhece do recurso no mérito da parcial provimento, no sentido de aplicar, desclassificar para 258 anos dos atletas e aplicar uma partida, ou seja, redução de 2 para 1. Pode ver, gente? Eu até fui procurar aqui, pessoal, até o antigo CBJD, né? É exatamente isso. Depois tem tanta revogação, que agora não tem mais o xingamento palavrão, né? Então, assim, poxa vida, reformam, retalham o código e depois eliminam coisas que eram importantes antigamente. Pois bem, o bem tem que cair no limbo mesmo, do 258, reduzir de 2 para 1 partida, até porque, com todo respeito, e a Procuradoria está no anseio de buscar, mas não vejo a rixa. Até houve uma certa confusão
Mas é muito diminuta para transformar em rixa e num grande tumulto. Então, ele não pode. né, senhor presidente? E eu não vejo. Denunciado. Não, mas não estamos não vejo. For estender assim. Não vejo. Mas acredito que a Procuradoria também foi bem no sentido de tentar ao máximo, mas o tribunal foi melhor ainda. Não. Com toda a devida bem, respeito ao partido, doutor Gustavo, que a gente respeita muito. Mas é um resultado aqui provando, por unanimidade. Qual o próximo da pauta? Vamos pelo número, porque os meus itens aqui estão desfocados. Vitória de Zé, item 5 da pauta. Recurso 27/2025, autos originários 257 de 2025. Seleto Maringá, rota 36, revisar. Recurso referente à primeira comissão do atleta Jairo Manuel dos Santos. Tem a palavra para conferir, relatório. Boa noite a todos. Sem mais delongas, vou gerar um relatório. O recurso voluntário com efeito suspensivo do atleta Jairo Manuel dos Santos, por ser expulso após o encerramento da partida realizada no dia 15 de agosto de 2025, entre Seleto Maringá e ADL Futsal, pelo Campeonato Paranaense da Série Bronze. O relatório arbitral traz que, após o encerramento da partida, o recorrente, ao invés de retornar ao vestiário de sua equipe, subiu um degrau ao lado do banco de reservas e debateu com torcedores da equipe adversária, que alguns membros da equipe tentaram tirar de lá em vão. O árbitro relata que deixou de apresentar o cartão naquele momento devido à quantidade de pessoas no local e por seus ânimos acirrados. Não informaram os dirigentes da equipe pelo mesmo motivo. Em sessão da primeira comissão disciplinar, o recorrente foi condenado em 2 partidas pelo disposto no artigo 258-A do CBJD. O presente recurso foi protocolado de acordo com os requisitos de admissibilidade, solicitando efeito suspensivo, alegando que a decisão foi exacerbada, pois o ambiente durante o jogo era de alta tensão e os ânimos estavam exaltados, que era um cenário de muita animosidade e provocação, que o recorrente reagiu a estímulos exaltados e que o fato foi de desabafo, pois se sentia injustiçado e provocado. No mérito, pediu provimento para reformar a decisão atual, dissolvendo o recorrente e se não fosse o entendimento que a pena fosse a mínima. Os autos foram distribuídos a esta relatora, que concedeu o efeito suspensivo. E o atleta é reincidente com pena no mesmo artigo, só que no parágrafo 2º, inciso 2, em 21 de maio de 25. É o relatório. Em discussão ao relatório. Quem que vai realizar a defesa do senhor Jairo, do atleta Jairo? Sou eu de novo, senhor presidente. Ou então tem exibição de prova? Sem exibição de provas para esse caso, senhor presidente. Pela Procuradoria também, não? Também não. Então, com a palavra do recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero renovar meus cumprimentos, agradecer mais uma vez o uso da palavra. Pois bem, com relação ao Jairo, é importante a gente trazer uma breve recontextualização desse cenário. A partida era tensa, muito tensa. O Jairo, o Maringá, vinha perdendo de 4-1, salvo melhor juízo. Após o encerramento da partida, houve uma série de atos de desinteligência envolvendo outros jogadores, outros dirigentes, torcida. E é importante notar que a súmula lá descreve a atitude do Jairo, mesmo ele indo até lá argumentar com os torcedores da equipe adversária, ele cobrava postura, ele não xingava, ele não debatia, a arbitragem não narra nenhuma conduta agressiva de Jairo. O texto sumular é bem específico e narra que houve, sim, uma cobrança de postura. Se houvesse, e nós lidamos com súmulas diariamente em diversos tribunais esportivos, e Vossa Excelência, muito mais do que eu, com certeza, sabem que quando o ato ele é de uma reprimenda maior, quando há um xingamento, a arbitragem faz questão de colocar o que houve, para possibilitar o trabalho dessas comissões e do tribunal. Entretanto,
narrar que houve, de maneira muito pontual, uma cobrança de postura a gente não está falando de um atleta qualquer, era o capitão da equipe. Fala, porra, gente, vocês não estão contribuindo para o desporto. Este era o teor, este era o tom dessa conversa. Porque se não fosse este o tom, haveria descrito. Estava lá xingando, estava lá ameaçando de bater. Nada disso aconteceu. A decisão recorrida, ela entendeu que houve sim a subsunção do fato à norma, aplica-se o 258A, aplicaram 2 partidas de suspensão. Mas essa conclusão, ela não resiste a essa contextualização, que ela é necessária. Não houve provocação. O núcleo verbal do tipo disciplinar, provocar, não houve. Houve sim ali um momento de desabafo momentâneo, de novo, vinha após uma derrota amarga, num jogo pegado, e o dolo, o elemento vontade, né, do tipo, ele vai exigir uma inequívoca intenção de provocar a torcida. E neste caso não houve. Por quê? Porque nós temos a súmula com sua presunção de veracidade relativa, que foi mantida, inclusive. Não há que se falar em provocação à torcida. Em hipóteses semelhantes, esse Tribunal Pleno já relativizou a aplicação de penas mais severas, optando por penalidades mais brandas em casos similares, e é isso que rogamos hoje a Vossas Excelências, e rogo em especial porque o Jairo está se aposentando agora, ao final do ano. Caso ele mantenha-se ao seu apenamento, corre um risco sério de não jogar o último jogo, talvez, em casa com a sua torcida, porque caso a IPD não avance à próxima fase, ele não vai ter a oportunidade de se despedir da sua torcida a partir de uma cobrança de postura. Então, o que se roga a esse tribunal é que, a partir da lógica do CBJD, de razoabilidade, de proporcionalidade da conduta, frente a tantos outros casos muito mais gravosos que aconteceram naquela partida, o que o Jairo fez não merece a reprimenda, e mais, o Jairo não merece que o fim desta reprimenda signifique para ele não jogar o seu último jogo, talvez, com a sua torcida. É lógico que esse argumento ele não é um argumento jurídico, é um argumento de contexto, porque a lógica da proporcionalidade, da razoabilidade passa por contexto. E o que eu rogo a Vossa Excelência, então, é a reforma da decisão para que se absolva o atleta, porque ele não provocou a torcida, não é este o relato sumular, não é isso que a prova dos autos conduzem a nossa interpretação. E se assim não entenderem, que reclassifiquem a conduta para o 258, um ato hostil, ou ainda, se entenderem que a capitulação está correta, que aplique uma penalidade mais branda ao Jairo, né, para que ele possa encerrar a sua carreira com a história que ele construiu no futsal de maneira honesta, de maneira lista, de cabeça erguida, cumprindo suas obrigações com esse tribunal de maneira justa. É isso que requeremos na noite de hoje, senhor presidente. Agradeço mais uma vez o uso da palavra e a devolvo. Realizada a manifestação pelo doutor Luiz, passo a palavra ao parqueiro. O presidente renova os cumprimentos. Cumprimento novamente ao defensor. A Procuradoria, ela entende que deve ser mantida a decisão proferida, em primeira instância, no seguinte sentido: o tipo legal 258, ele não menciona que deva haver uma provocação de forma agressiva ou de forma branda, só diz provocar. Ali, no caso, a própria defesa em si já menciona que os ânimos estavam muito acirrados. E a presença do jogador perante a torcida adversária já é uma provocação em si. O jogador, ele deve não só saber jogar bola, mas também ele deve ter um psicológico minimamente equilibrado. O jogador, ele não deve ir até a torcida adversária para pedir, para debater com a torcida adversária, para falar qualquer coisa. Então, nesse sentido, a provocação, ela foi sim configurada, ela está constituída e não houve prova em contrário. A interpretação do artigo 258A, ela não abrange qualquer estímulo agressivo ou não. Portanto, a presença dele em si, ao final da partida, já constituiu
uma provocação, que ele não deveria ter feito. Ele deveria, sim, como constou em súmula, deveria ter se retirado de quadra e ido para o seu vestiário. Portanto, a Procuradoria, ela reitera ali o seu pedido para que seja mantida a condenação. Faz a manifestação pelo doutor Gustavo, passo a palavra. A doutora doutor. Eu recebo recurso e no mérito do parcial provimento, penalizando o atleta em uma partida de suspensão no 258A do CBJB, haja vista que o mesmo já foi condenado no 258, parágrafo 2º, inciso 2, em pena de advertência em 21 de maio. Se o mesmo não tivesse essa pena, eu até sugeria a pena de advertência, mas, por ser reincidente, eu o penalizo em uma partida de suspensão. Reduzo a pena em uma partida. A relatora conhece o recurso no método da parcial provimento, reduzindo a penalidade para uma partida. Ava divergente? Não havendo resultado do programa, por unanimidade. Próximo item da pauta. Acabou os pedidos de preferência? Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, bom trabalho a todos. Tem o item 2. O item 2, então. Do Dr. Generoso. Doutor Generoso. Doutor Generoso. Quero só desejar uma boa noite a todos. Até a próxima. Abraço, doutor Rafael. Pois bem. Então, doutor Generoso, agradecemos a presença do senhor, desde mais uma vez, recebo os cumprimentos desse egrégio tribunal pelo passamento familiar, e de pronto, então, apregou o processo, recurso 22/2022, autos originários 250/2025, a DAP-PM Bituruna, em que recorre aqui o atleta Fábio Henrique Martinelli, em que o nobre relator, o excelentíssimo doutor Arthur, tem a palavra para o relatório. Agradeço, senhor presidente, cumprimento também todos da mesa. Então, trata-se dos autos 250/2025, recurso 22/2025, do recorrente, senhor Fábio Henrique Martinelli, atleta da ADAB Bituruna, em virtude de um jogo que ocorreu pela Série Bronze, entre Bituruna e Colombo Futsal. O senhor Fábio foi condenado no contexto de agressão física pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, a 4 partidas de suspensão, junto com um atleta adversário da EPD do Colombo, e aqui o recurso refere-se à aplicação da pena com relação ao senhor Fábio Henrique Martinelli. Consta do recurso que houve um voto divergente reconhecendo a aplicação de uma jogada violenta do 254, com a aplicação de uma partida de suspensão, pelo motivo pelo qual requer-se aqui a revisão da pena imposta pela turma, senhor presidente, para completar aqui o relatório. O senhor Fábio Henrique não possui antecedentes. Esse processo estava pautado para a semana passada, mas foi adiado no período do episódio aí que teve com o doutor Generoso, qual novamente aí colocamos as nossas condolências, mas é o sucinto relatório, senhor presidente. Apenas aí só também um esclarecimento ao doutor Generoso. O processo originalmente foi distribuído ao auditor Álvaro aqui do pleno, né, Álvaro Viana, o doutor Álvaro Viana, mas então, se utilizando do 120, parágrafo 3º, nós redistribuímos, tendo em vista a impossibilidade da presença do mesmo. Perfeito, doutor Generoso? Tem a palavra. Tem alguma recepção de prova? Opa, estamos sem som. Não. Não? Mas tem prova. Tem prova, né? Sim. Talvez ele tente. Traz aí de novo, doutor, não sei. E tentar atualizar a página. Daí volta. Atualizar a página? Uhum. Não, ainda não. Ele vai sair.
Não, tá sem. Não, ainda sem. Vai entrar com o celular. Entra com o celular, aguardamos. Agora me ouvem? Perfeitamente bem. Boa noite, senhor presidente, demais auditores, senhor procurador. É uma honra que eu venho fazer a defesa. Eu atuei como procurador desse Tribunal de Justiça lá pelo longínquo ano de 2006, 2007, 2008. Não sei se o doutor Peterson relembra, ele era auditor em alguma das comissões, eu não me lembro se era do Pleno. Mas era da primeira, o senhor era procurador, lembro sim. Isso. É com muita honra que eu venho fazer a sustentação da DAB Bituruna nesse tribunal. Doutor, eu fiz o pedido de mostrar o vídeo da partida, eu tenho até os minutos aqui no YouTube, já para ir direto onde eu quero mostrar. Perfeito. Só procurar aqui. 1h, 16 minutos e 50 segundos. 16. Thiago Dog Louco. Lateral para a cobrança do Luan para a equipe da DAB. Faltando 13, Cili. Tem jogo, olha o Fábio. Fica preso, ele ficou reclamando falta, a arbitragem mandou seguir, recupera. Ainda a pressão ali do Fábio. Na marcação, é lateral, e agora a confusão ali em cima do Fábio. Agora a confusão ali em cima do Fábio. Não consigo colocar aqui. A confusão ali em cima do Fábio com o Thiago. Tava bonito o jogo, hein, Ciro? Era tudo, né, que não precisava ir para a equipe da DAB, estava muito bem Seria no jogo. esse lance, né, Daniel? Porque nesse mesmo lance, a expulsão dos dois atletas, do atleta de Bituruna e do atleta da DAB. Perfeito. Eu quero, vocês, por favor, mais uma vez, tendo visto até que foi uma redistribuição, né, no ato aqui. Um pouquinho mais para trás. Pode explanar. Só verifica que depois que o Fábio empurrou o adversário, o atleta que estava na área, ele saiu em direção do outro atleta da DAB e pelas costas empurrou o atleta. Pode seguir. Aí o atleta da outra equipe corre e vai empurrar um outro atleta de Bituruna. O Bituruna está de branco, né? O Bituruna está de branco. É que essa imagem está um pouco longe. O Fábio, ele tomou um encontrão, uma cotovelada no peito e empurrou o atleta adversário. E aí, depois do empurrão do atleta adversário, o outro atleta de Colombo foi em direção a um outro atleta de Bituruna e o empurrou. Não, perfeito. Depois esse aí continua na explanação quando a gente abrir a palavra. Por enquanto é só... Tudo bem. A imagem. Se o senhor tem mais algum complemento da imagem para explicar a imagem? Não. Ok. Não tem. Quer fazer uma manifestação da imagem? Também não? Quer voltar? Não? Do lado necessário? Então, tá bom. Satisfeito com as provas, auditores? Perfeito. Então, agora sim, passo a palavra ao doutor Generoso para fazer a defesa pelo recorrente. Senhor presidente, no lance mostra, o Fábio, ele foi marcar o adversário, e o adversário deu um encontrão, ou uma cotovelada, ou utilizou o braço e deu no peito dele. Ato contínuo, ele foi e empurrou o adversário no chão e o adversário caiu, sem maiores complicações. E o Fábio foi expulso, saiu tranquilamente da quadra.
Mas ato contínuo ao empurrão do Fábio, o atleta Thiago se dirigiu a um outro atleta de Bituruna, empurrou e acabou machucando esse atleta, que está no relatório da partida. Né? Que o senhor Jean Felipe Mora, da equipe Colombo, desculpa, o Fábio empurrou o atleta Jean, tá? Que foi ao chão. No mesmo momento, o atleta camisa número 4, o senhor Thiago da Silva Maia, da equipe de Colombo, empurrou as duas mãos nas costas do seu adversário, número 8, Luan, da equipe de Bituruna, derrubando no chão, e com a queda, o atleta teve um corte no joelho. Esse atleta de Bituruna, após o empurrão, teve que ser retirado da quadra. No momento do julgamento, eu pedi a desclassificação, analisando os 2 lances de expulsão, que foi ato contínuo, que fosse desclassificada a conduta do Fábio para prática de jogada violenta. Ou seja, ele usou ali uma força incompatível com o que era esperado ou uma atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada. Ou seja, o Fábio ele cometeu uma infração, mas classificar aquilo como uma agressão física, onde não teve, o atleta adversário não se machucou, não aconteceu nada com ele. O Fábio tomou 4 partidas. O outro atleta de Colombo empurrou, ele percorreu a quadra, empurrou o adversário caiu no chão, cortou o joelho e teve que sair da partida. Os dois pegaram 4 partidas. O ato do Fábio ele foi mais uma reação imprudente, sem dúvida, imprudente. Levou um tranco no peito e empurrou o adversário. Mas foi ato contínuo. Ele teve um encontro com ele e empurrou. 4 partidas. O atleta adversário, ele corre a quadra, em um determinado trecho da quadra, empurra o atleta de Bituruna, o adversário, e ainda machuca esse adversário. São condutas totalmente diferentes. Em nenhum momento o Fábio quis agredir. O Fábio não teve intenção de agressão física. Foi um ato de rebeldia, foi um ato de uma reação, né, que não deveria ter cometido, mas cometeu. Aí classificar a conduta do Fábio como agressão física, da mesma forma que um outro atleta adversário voluntariamente se desloca até um atleta da equipe adversária, o empurra e o machuca, nós entendemos que a conduta do Fábio seria mais classificação para jogada violenta, e assim o doutor Guimarães, que é o presidente acho que foi da primeira comissão, ele acabou acatando e desclassificando para prática de jogada violenta, pena prevista no artigo 254 do CBJD como uma partida. Então esse é o sentido do recurso, que é a desclassificação da conduta do Fábio Martinelli por artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Realizada a manifestação pelo doutor Generoso, passo a palavra agora ao doutor Gustavo Velparque. Renovo meus cumprimentos, excelente a todos. A Procuradoria, inicialmente, ela apresenta suas condolências ao nobre defensor pelos fatos passados. A Procuradoria, então, ela se manifesta com relação ao vídeo, ficou bem claro ali o que aconteceu ali no vídeo, ainda se fosse com relação ao atleta Thiago, que se demonstrou ali mais exaltado no momento, a manutenção da decisão seria um ponto ali de honra para a Procuradoria. Mas com relação ao atleta Fábio, que pelos vídeos ali demonstraram que ele não teve toda uma participação mais efetiva nos fatos, a Procuradoria não se opõe à redução da pena. Porém, ela não concorda com a absolvição, mas tão somente a redução da pena. Realizada a manifestação pela doutora Procuradoria, passo a palavra ao nobre relator. Perfeito, senhor presidente. Eu analisei aqui a questão imposta e na análise deste auditor, ao meu ver, está perfeitamente tipificada ali a conduta da agressão física. Entendo que foi uma atitude totalmente desvinculada da disputa de jogo do Arari Corrente. Aqui o senhor Fábio, da camisa número 9, de Bituruna. No entanto, senhor presidente, ao analisar os seus antecedentes ali, verifico que ele não possui antecedentes em sua ficha profissional, também por se tratar da equipe que disputa o campeonato de série bronze, entendo pela aplicação do artigo 82, aqui é o atleta,
e reduzir, então, a pena imposta de 4 partidas, totalizando, então, em 2 partidas de suspensão, dando parcial procedência ao recurso do imposto. A voto divergente? Não, havendo divergente, voto que proclama, até porque o pedido do parquê, pedido do defensor, se coaduna. Por unanimidade de votos. Perfeito, doutor Generoso? Obrigado a todos, obrigado pelas condolências e obrigado pela transferência semana passada. Não tinha a mínima condição de fazer, era o dia da missa, 7º dia da minha filha, e agradeço a atenção. Perfeito. Aqui a gente sempre tenta fazer justiça e não acelerar processos que não há necessidade para tanto. Muito obrigado. Perfeito. Falando até disso, senhores, antes de apregoar o último, informo que está tendo muitas, aqui o pleno é importante saber, está tendo muitas solicitações de 214, pena de pontos nas comissões, na primeira e segunda comissão. Então, é muito preocupante isso, porque, por vezes, já houve julgados aqui, inclusive um recurso nosso, em que foi procedente. Ou seja, infelizmente, por culpa da análise dos clubes, o tribunal é acionado para se fazer justiça e aplicar o código. Perfeito? Só gostaria de deixar apontado isso. E isso está tomando um tempo violento, tanto da secretaria, quanto desse presidente, quanto da procuradoria, do procurador-geral, de todo o parquê, e inclusive das comissões. Tanto é que vamos fazer, talvez, uma sessão exclusiva, com solicitações, semana que vem, exclusiva para esses pedidos, notícias de infração, quanto à perda de pontos. Perfeito? Deixando claro isso, vamos agora ao último processo da pauta, que é 26.825. Aqui. O nobre relator, ilustríssimo doutor Fernando. Recurso, então, 26/2025, autos originários 266/2025, Associação Esportiva Grêmio Goierê, em que é recorrente, recorrido da Procuradoria, é uma decisão da primeira comissão disciplinar, tem a palavra para proferir relatório, excelentíssimo vice-presidente, senhor doutor Fernando. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do cumprimento de todos os demais, por uma questão de brevidade. Trata-se de recurso voluntário deposto nos autos 266/2025 pela Associação Esportiva Grêmio Goierê, ADGG, filiada à Federação Paranaense de Futebol de Salão, contra a decisão da primeira comissão disciplinar deste colhendo Tribunal de Justiça Desportiva, que a condenou por unanimidade de votos a pena de multa de R$ 500 em concreto por infração ao artigo 211 do CBJD e a pena de multa de R$ 500 em concreto e perda de um mando de campo por infração ao artigo 213, inciso 1 e parágrafo 1º do CBJD. A Procuradoria ofereceu denúncia com base nos fundamentos e provas apresentadas pela notícia de infração número 15/2025, onde a IPD Barril Futsal Protorque alegou que foi utilizada e agredida pela torcida organizada da equipe mandante quando da sua chegada ao ginásio do município de Goierê para a partida do dia 16 de agosto de 2025 do Campeonato Masculino Série Bronze. Entendeu a Procuradoria que as afirmações da IPD Barril Futsal Protorque estavam comprovadas pelo relatório administrativo do representante da Federação Paranaense de Futebol de Salão e pelos vídeos recebidos, enquadrando a IPD nas penas do artigo 211 do CBJD pela ausência de segurança para a realização do evento ou, alternativamente, nas penas do artigo 191, inciso 3º do CBJD, por descumprir o regulamento da competição, e nas penas do artigo 213, inciso 1 do CBJD, por deixar de reprimir desordem, ou, alternativamente, nas penas do artigo 191, inciso 3 do CBJD, por descumprir o regulamento da competição. A primeira comissão disciplinar, em sessão ocorrida no dia 16 de setembro de 2025, entendeu que houve omissão da recorrente em tomar providências para assegurar a garantia e segurança à delegação visitante com livre acesso ao local da competição e omissão para prevenir e reprimir os graves atos violentos da sua torcida,
deixando de realizar medidas de segurança adequadas para assegurar a plena garantia e segurança do espetáculo quando da chegada da equipe adversária, violando assim o disposto nos artigos 211 e 213, inciso 1 e parágrafo 1º do BJD, respectivamente, sendo a denúncia integralmente aceita e a entidade condenada com penas pecuniárias e de perda de mando de campo. Em suas razões recursais, alega a recorrente que, 1. A decisão foi incorreta, pois não deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir qualquer ordem e causasse prejuízo ao andamento do evento esportivo, pois tomou todas as medidas cabíveis, não havendo de se falar em omissão. 2. A IPD visitante dificultou a logística de prevenção quando alterou o horário de chegada poucas horas antes da sua chegada, o que também refutaria a tese de omissão. 3. Não houve constrangimento aos atletas capaz de gerar prejuízo ao seu andamento, ao andamento do evento esportivo, tanto que não constou do relatório de arbitragem das declarações do delegado da partida a ocorrência de tumulto, violência ou agressão no interior do local da partida. E 4. A decisão a qual foi excessiva e desproporcional, considerando precedentes em situações semelhantes e mais gravosas, onde não houve perda de mando de campo. A recorrente solicitou ainda a concessão de efeito suspensivo das punições com base no artigo 147A do CBJD, face à verossimilhança das alegações da recorrente, e no artigo 300 do CPC, face à probabilidade de direito, perigo de dano ao risco resultado do motivo do processo, o que foi deferido por esse relator. A Procuradoria não apresentou contra-razões, a recorrente possui 3 antecedentes antes do julgamento pela primeira condenação, por lançamento de objetos no campo e por descumprimento do regulamento geral da competição, conforme comprova a certidão de folha 49 dos autos. É o relatório, presidente. Em discussão do relatório. A recepção de provas. Então, Doutor Lincoln. Boa noite, doutor. Eu gostaria de reexibir apenas uma mensagem que a gente juntou na defesa, página 66, e o áudio também que a gente juntou. Página 66 dos autos. Bom, foram todos esses documentos aqui. Esse segundo documento, doutor, só para contextualizar, esse é para o Corpo de Bombeiros, tá? Eu acho que o segundo, Ana, por gentileza. Depois desse. Esse é para a Polícia Militar, tá? É só para mostrar que o secretário de Esportes solicitou a presença da Polícia Militar. E pode descer mais um pouco, por gentileza? Pode descer, Ana. Naquele print agora da conversa. Isso, esse aí. Ó, esse daí é uma conversa, doutor, entre o dirigente da nossa equipe, né, da recorrente, e o representante da equipe denunciante, tá? E aí eu gostaria que fosse reproduzido esse áudio, 1 minuto e 47 segundos, no qual o representante da equipe denunciante fala o horário em que ele vai chegar, para que depois eu contextualize na questão de que em cima da hora ele mudou o horário e chegou antecipadamente, o nosso aparato de segurança foi pego desprevenido. Só seria o áudio Robson, presidente. Ana, é esse mesmo. Oi, Gilcinho. Não, Oi. esse não. Não, esse não tem o contexto. É o outro mesmo, é o maior. Cara, a gente fica num desespero. Não, também não é. Então só tem. Isso. Fala, Magno. Tudo bem, amigo? Boa tarde, como é que estamos? Magno, só passando para avisar, tá? Eu acho que foi feito um ofício aí pro Igor. A gente vai sair aqui amanhã de manhã, tá? A gente vai almoçar na estrada. E daí a gente vai chegar aí por volta de umas 5, 6 horas da tarde.
Eu vou passar seu contato para o professor Venâncio ou para o vosso, tá? Eu não vou para aí. Por que eu não vou? Porque eu estou sendo muito ameaçado. Estão mandando um monte de mensagem para mim aqui, de Instagram fake, um monte de coisa, entendeu? Então eu falei, quer saber? Vamos evitar problema. Não vou ir, só vai ir jogadores, comissão técnica, o presidente do time e o tesoureiro do time, tá? Nenhum outro membro da diretoria, nenhum outro membro de alguma coisa vai estar indo, tá bom? Só passando para avisar que a gente está tendo essa questão de ameaça, tá? Cara, e, pra ser bem sincero, eu queria ir, entendeu? Mesmo com essas ameaças e tudo, só que o nosso jurídico falou para mim, tá bom? Mas é isso, fechou? Aí um deles vai entrar em contato com você amanhã, daí, mas dá um suporte para eles aí, do que for necessário, tá? Qualquer coisa me liga, beleza? Obrigadão pela atenção, não? Mais alguma exibição? Só isso, doutor. Obrigado. Então, perfeito. Então, com a palavra, meu corrente. Fechou. Agora foi. Obrigado, doutor. Desculpa. Boa noite a todos os auditores, especialmente o Dr. Peterson, que ontem estava momentaneamente na sessão de julgamento da primeira comissão e eu não pude, quis o destino que o meu processo fosse o último, né? Então não pude estender meus cumprimentos ao senhor. Gostaria que o senhor estendesse cumprimento aos demais auditores, assim também ao procurador, e prometo ser breve na minha sustentação, considerando que a defesa, eu já fiz a exposição de alguns pontos que eu acho que são interessantes e importantes para que os senhores possam julgar da melhor maneira possível, né? Primeiro ponto, doutores, que eu levantei tem a ver com o bis in idem, tá? Aqui a gente tem fato 1, trata-se da ausência de segurança, né, que constou da denúncia. Fato 2 seria justamente a incapacidade de reprimir o tumulto. Primeiro fato, e inclusive isso eu trouxe perante a comissão também e eles não aceitaram, mas a narrativa da denúncia por si só, apesar da extensão dela, se tornou totalmente confusa, justamente porque, com todo respeito, a Procuradoria não conseguiu individualizar as condutas e convencer a quem quer que seja de que de fato ocorreram 2 situações a serem penalizadas. Primeiro ponto de importância, né? Uma conduta de omissão que gerou 2 penalizações. Isso por si só não tem sentido algum, né? Então eu gostaria que os senhores analisassem essa preliminar de bis in idem, tá? E se não for o caso, parto para o mérito. O mérito dessa questão demanda uma certa complexidade. Quanto ao fato 1, por isso que eu pedi a reexibição tanto do áudio quanto da mensagem, para que os senhores entendam. Se criou desde o ano passado um revanchismo entre as torcidas organizadas, tanto da EDP recorrente quanto da denunciante, né, que é a torcida Tormento e a torcida Inferno Jovem. E em razão desse revanchismo entre as torcidas, eles acabam se degladiando em redes sociais, enfim. E isso gera um calor, até mesmo um temor nas respectivas equipes, né, quando vão jogar cada uma, e quis o destino que se cruzassem tanto ano passado quanto esse ano, né, na fase de grupos. O que acontece? O contexto desse áudio, que foi enviado pelo representante Edilson, da EDP denunciante, ao representante e dirigente da EDP recorrente, ele informa o horário em que a equipe chegaria ao jogo. E ele informou isso, doutores, no dia 15 de agosto de 2025, porquanto o jogo ocorreria no dia 16 de agosto de 2025. No dia do jogo, lamentavelmente, aí a gente faz algumas conjecturas para tentar entender por que houve essa forma de agir por parte dos dirigentes. Estranhamente, apenas na hora do almoço, por volta da 1h30, o presidente da equipe denunciante entrou em contato novamente com o representante da EDP recorrente, informando que chegaria mais cedo do que o previsto. E eles chegaram
exatamente às 4h20 ao ginásio. Qual que é a importância desses detalhes de horário? O aparato de segurança formado pela equipe recorrente se deu de acordo com a primeira informação relatada no dia anterior do jogo, ou seja, a partir das 18 horas, a equipe de segurança estaria no local. E eles chegaram 1h30 antes, né? Então, isso foi determinante para que ocorresse, de fato, essa ausência primária de segurança. Então, não foi por culpa da EDP recorrente. Isso tem que ficar claro. Segundo ponto, a equipe recorrente pode-se ver, inclusive pelas imagens que nós juntamos no recurso, nas razões recursais, muito pelo contrário do que foi dito em denúncia e notícia de infração, os representantes da EDP recorrente receberam da melhor maneira possível a equipe do Barril. Inclusive, no momento posterior, eles contiveram o início do tumulto. Então, não há que se alegar que houve ali uma ausência de segurança ou uma displicência por parte da equipe recorrente, né, os dirigentes, logicamente. Muito pelo contrário. Primeiro ponto, para ficar claro, o que ocorreu foi justamente uma informação mal dada por parte da equipe denunciante. E, automaticamente, a recorrente não pode ser penalizada por uma conduta que não está sob seu controle, pois os seguranças estavam, sim, no momento acordado, de acordo com o que foi relatado pela equipe denunciante. O fato 2 seria deixar de reprimir a desordem, né, que, inclusive, isso também foi juntado pela própria equipe denunciante. A partir do momento que se iniciou o tumulto, né, o indício de tumulto, na verdade, é a melhor terminologia, os dirigentes da equipe recorrente fizeram um cordão de contenção e não houve qualquer tipo de agressão. Isso ficou visível. Apesar de tudo isso, a comissão recorrida entendeu que teria ocorrido o fato 2 também, né, sem entrar no mérito, já que eu já abordei a questão do bis in idem. Segundo ponto, que também ficou claro nas razões recursais, havia polícia no local. Desde, inclusive, foi um pedido da própria equipe visitante, desde a entrada na cidade, eles foram escoltados até a entrada do ginásio. O que a EDP recorrente quer salientar nesse momento? Que nós, apesar da forma como a Polícia Militar agiu no momento, nós não tínhamos como determinar que uma força de segurança agisse de maneira abrupta ali, né, até pelo contingente que eles tinham no momento. Então, o fato 2 também não se configura, especialmente porque foi demonstrado aqui perante os senhores, pela exibição do ofício, na página 65, que o secretário de Esporte solicitou a presença da Polícia Militar, tanto é que consta do relatório de arbitragem que durante toda a partida haviam 6 policiais militares e, além disso, 10 seguranças privados. Mais uma vez, senhores, o que eu peço que fique consignado e bem claro para os senhores é que pode-se pegar relatório de arbitragem, a declaração do delegado da partida, representante da federação, não há nenhum relato de intercorrência durante o jogo, seja depois e até mesmo antes, né? Porque ele faz a consideração sobre o que foi relatado pela própria EDP que denunciou, mas não houve garrafa jogada em quadra, não houve agressão, mais de 1.000 torcedores no ginásio, a qualquer membro da equipe denunciante. Enfim, está claro que também não incorreu no fato 2 a equipe recorrente, né? Quanto, logicamente, por essas razões, eu peço aos senhores que absolvam a EDP recorrente, mas se esse não for entendimento de vossas excelências, eu passo ao segundo ponto, que talvez seja o mais crucial dessas razões recursais, que é justamente a revisão da penalidade aplicada, não no aspecto da multa, mas sim da pena secundária, que seria a perda de mando por um jogo. Por quê? Para os senhores entenderem, como eu já disse, há um revanchismo criado entre as torcidas. No ano passado, a EDP denunciante, Barril Protorque, eles foram autuados por meio dos autos 311/2024, em razão de bombas que foram jogadas no vestiário dos nossos atletas, fogos de artifício lançados contra o ônibus, cuspe no rosto do jogador, água que foi por 4 vezes foram jogadas na quadra de jogo e paralisou o jogo por 4 oportunidades. Em razão desses fatos,
a primeira comissão, que é justamente a que julgou esse caso, condenou única e exclusivamente a equipe do Barril a uma pena mínima, por 6 vezes R$700 de multa. Então, um caso claramente mais grave do que o tratado no presente processo sofreu uma penalização em patamar mínimo. Segundo ponto que eu gostaria de deixar destacado aqui para os senhores tem a ver com os próprios precedentes dessa egrégia corte, né, o pleno. E eu queria destacar aqui, para não ser tão longa a exposição, o recurso 10 de 2025, no qual, deixa eu só achar aqui, a equipe da Realeza Futsal foi condenada ao pagamento de multa de R$250, por incidência também no artigo 213, em fato extremamente grave, que seria o quê? Lançamento de fogos de artifício no ginásio, né, que poderia ter gerado incêndio, um princípio de incêndio, até mesmo lesionado alguém, e a gente relembra daquele fatídico dia em que um torcedor do Corinthians acabou atingindo, né, com fogo de artifício, um torcedor do Boca Juniors e gerando a morte, né? Então, um fato extremamente grave, já julgado por essa corte, que gerou a penalização única e exclusivamente por multa no patamar de R$250. Então, gostaria que os senhores, com base na razoabilidade também, né, o quanto é equânime analisar esses casos para ter um paradigma, mas considerassem que um caso muito mais grave não houve aplicação da perda de mando, tá? E também, em último grau, os próprios precedentes da primeira comissão disciplinar. Inclusive, hoje fiz a juntada da ata de julgamento de terça-feira da primeira comissão, em que a equipe de Terra Roxa recebeu, por um fato que nem se compara ao que está sendo tratado aqui, 2 jogos apenas de perda de mando, né? Em que houve agressão a atletas, em que houve paralisação da partida que tinha acabado de iniciar, cancelamento da partida, spray de pimenta utilizado pela polícia militar, enfim, gerou essa penalização que, em comparação com os fatos aqui tratados, também não tem o mínimo de razoabilidade. E destacar especialmente os autos 74 de 2025, também tramitou perante a primeira comissão disciplinar, em que torcedor da equipe de Astorga jogou lata em um atleta da equipe de Luanda, né, adversário, além de jogar água no árbitro. E em razão desse fato, também artigo 213, inciso 1, recebeu apenas e tão somente a aplicação de multa, dessa vez no patamar de R$3.000. Então, também a primeira comissão, né, e inclusive gerou uma espécie de incompreensão o resultado do nosso julgamento, não sabemos o motivo, mas tendo consciência de que esses julgados já haviam passado pelo crivo da primeira comissão, a gente suporta uma penalização extremamente desarrazoada. Então, levando em consideração esses precedentes, tanto dessa corte quanto da primeira comissão, gostaria que os senhores fizessem consideração sobre o princípio da razoabilidade de que a pena de perda de mando deve ser afastada e mantida apenas e tão somente a pena de multa se não ocorrer a absolvição quanto ao que já foi relatado nessa manifestação. É assim que a defesa da EDP recorrente se manifesta. Agradeço a atenção dos senhores e desculpe por não ter sido tão breve quanto eu prometi, mas obrigado pela atenção e devolvo a palavra. Desculpa. Passamos a palavra à doutora Procuradoria para a manifestação. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Cumprimento também ao nobre defensor. A Procuradoria ela vai querer que seja mantida a decisão, primeiramente, com relação à prova produzida, o áudio por si só já demonstra que o dirigente e os dirigentes, aliás, da equipe visitante, eles já estavam temendo pela sua própria segurança, né? Ou seja, já havia, em razão dessa rixa que foi mencionada pela defesa, já havia um sério temor contra a integridade física dessas pessoas, que por medo queriam, mas não foram acompanhar a realização dessa partida. Em que pese tenha havido aí uma divergência com relação à chegada do ônibus, imprevistos podem acontecer na estrada. Então, a ausência de
de segurança ficou bem clara, até porque as próprias fotos que foram apresentadas na denúncia mostram que os torcedores já estavam, os torcedores da equipe mandante já estavam aguardando a equipe visitante na porta do ginásio, com sinalizadores, com rojões, enfim. Então, as ameaças que constaram em súmula ficaram ali registradas. Isso demonstra que, e ali também não houve qualquer prova ali de que a equipe mandante fez um cordão de isolamento, fez ali toda uma rede de segurança. Ao contrário, citando ali ainda as fotos que foram trazidas ali na denúncia, mostra que, mesmo com a presença da polícia, os torcedores da equipe mandante não deixaram de ameaçar, não deixaram de coagir a equipe visitante. Em razão disso, a primeira comissão ela foi correta em aplicar uma pena que, por si só, não é severa, é uma pena adequada ao tamanho da confusão que foi gerada pela própria equipe mandante, que, por sinal, também ela é reincidente com relação a esses casos. Então, o pedido da Procuradoria é pela manutenção da decisão tomada pela primeira comissão. Presente a manifestação pelo parquê, passa a palavra ao excelentíssimo relator, doutor Fernando. Senhor presidente, considerando a prova postada nos autos, em especial o relatório da partida de folha sincera, entendo que a EPD tomou as medidas prévias necessárias que estavam ao seu alcance para assegurar a garantia e a segurança do espetáculo. Tanto que havia policiais militares para recepcionar a equipe visitante, conforme se percebe no vídeo. Apesar da visitante ter antecipado o horário ajustado previamente de chegada. E há evidências que contratou equipe de segurança particular, resultando num efetivo de 10 pessoas. Então, a obrigação de contratar e garantir, eu entendo que ela cumpriu. Tanto que não há qualquer relato comprovando falta de segurança pela equipe de arbitragem e pelo representante da federação após a chegada da equipe visitante. Entendo que a primeira comissão deixou de considerar a chegada antecipada da equipe visitante, comprovada nos autos através do áudio reproduzido, que dificultou a logística da segurança contratada. Desta forma, afasta a condenação pelo descumprimento do artigo 211 do CDJD. Também entendo que a IPD mandante não foi omissa em tomar as medidas necessárias para reprimir e prevenir a desordem, a fim de assegurar a segurança da equipe adversária, especialmente considerando que a equipe do Protorque, lá do Barril, antecipou sua chegada ao local avisando em prazo exíguo, pois restou provado nos autos que havia policiamento militar quando da chegada da delegação adversária e os dirigentes da IPD mandante se colocaram entre a torcida organizada para evitar qualquer situação de agressão física. Além disso, não vejo elevada gravidade, conforme preceituo o parágrafo 1º do artigo 213 do CDJD, nos fatos ocorridos que justificasse a aplicação da pena de perda de mando de campo, principalmente porque não houve depredação de ônibus ou agressão física contra os atletas da IPD Barril Futsal. Tanto que a denúncia não requer a aplicação do parágrafo 1º do artigo 303 do CDJD, conforme exige o inciso 3º do artigo 79 do CDJD, e não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência da equipe visitante quanto às alegadas agressões sofridas. Soube-se a isso que o relatório administrativo do representante da federação admite que as fotos e as filmagens não confirmam as agressões alegadas na denúncia da IPD visitante. O relatório administrativo do representante da federação informa os fatos, abre aspas, segundo a equipe visitante, e destaca que, do vídeo que serviria de prova da denúncia, não se constata qualquer tipo de agressão, apenas ameaças e xingamentos, e que
abre aspas, após o final da partida, a polícia e os agentes de segurança permaneceram no local e conduziram toda a equipe militante ao ônibus e esta foi escoltada pela polícia até a saída de Guererê, em contradição aos demais fatos ditos ao longo da denúncia da notícia 15, da notícia de infração 15 de 2025. O adulo do entendimento do representante da federação de que os vídeos não evidenciam agressão física, considerando como parâmetro as exemplificações previstas no artigo 254 do CBJD para fins de definição da agressão física. Vejo apenas situações de empurra-empurra entre a torcida organizada e os atletas da IPD visitante. Até porque o parágrafo 2º do artigo 213 do CBJD exige que reste comprovado que a entidade mandante tenha contribuído para a desordem de sua torcida, para que ocorra a perda de mando de campo. Por esse motivo, voto pela reclassificação dos fatos ocorridos na chegada da equipe visitante para enquadrar a recorrente nas penas do inciso 3º do artigo 191 do CBJD, pelo descumprimento do artigo do Regulamento Geral da Competição, ao violar o disposto na linha C do artigo 80, que prevê. Artigo 80. São responsabilidades do clube mandante do jogo. C. Providenciar o local perfeitamente identificado para estacionamento do ônibus ou veículo de transporte da equipe visitante, bem como dos veículos dos oficiais de arbitragem, devendo alocar segurança permanente nesse local desde a chegada dos mesmos no ginásio até sua saída após a conclusão das participações no jogo. Por consequência, aplico pena pecuniária de R$ 800 em concreto, em função da reincidência do artigo 191. Desta forma, recebo o recurso, eis que tempestivo, e voto pela reforma da decisão condenatória da primeira comissão disciplinar para afastar a pena de multa pecuniária de R$ 500 pelo descumprimento do artigo 211 do CBJD, para afastar a pena de perda de mando de campo pelo cumprimento do parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 213 do CBJD, e a perda de mando e a pena pecuniária de R$ 500, reclassificando a conduta para o artigo 191, inciso 3º do CBJD, por violar o artigo 80, linha C do Regulamento Geral da Competição, e aplicar pena pecuniária de multa no valor de R$ 800, dando provimento parcial ao apelo. Esse é o meu voto. Então, o relator, com êxito do recurso, no mérito da parcial provimento, absolvendo do artigo 211 e reclassificando o 213 para o 191 terceiro, com aplicação de R$ 800 em concreto. Algo divergente? Da minha parte, por favor, então vamos eu entendo também parcialmente como relator, também entendo que afasto a aplicação do artigo 211, ao meu ver, também não se trata de uma questão de segurança do ginásio, é uma questão que foi especificamente com relação ao episódio do jogo, não entendo como uma aplicação do referente artigo aqui, pelo qual acompanho o voto do relator em relação ao tocante. No que concerne ao artigo 213, aqui eu vou entender pela manutenção da decisão da turma, entendo que foi uma desordem, sim, causada na Praça do Desporto, e havendo essa desordem, a única alternativa da EPD poder se precaver, enfim, ser isenta da sua responsabilização, seria ali o parágrafo 3º, né, comprovação de identificação, detentor dos autores da desordem, apresentação da autoridade policial, e como bem relatou o advogado, haviam policiais militares, haviam vários seguranças, entendo que seria de fácil remediação pela EPD, que não o fez. Então, por entender, sim, ainda que não de elevadíssima gravidade, mas entendo de uma gravidade moderada, nos vídeos apresentados pela Procuradoria, inclusive, ali uma imagem que um torcedor atinge com a baqueta as costas de um dos atletas que está passando, então, entendo, sim, uma gravidade considerável. Então, o motivo pelo qual eu vou votar pela manutenção com relação ao voto que foi colocado pela turma, que seria com a multa de R$ 500 e com a aplicação da perda de mando de campo de um ano de campo.
Perfeito. Então, a mesa de divergência começa a coletar os votos. Como vai, doutor William? Um relator, senhor presidente. Como vota a doutora Ellen? Excelência, só estou observando aqui uma questão do artigo para decidir meu voto. Peço um segundinho, por favor. Perfeito. Tá. Ó, Excelência, eu vou acompanhar o voto divergente, porque eu entendo que sinto muito pela EPD que acaba sofrendo isso, mas eu entendo que às vezes é essa maneira que se educa a torcida, tá? Às vezes a torcida, ela ultrapassa os limites, né? Ela se coloca até à frente da EPD, então eu vejo que a maneira de realmente esse cunho pedagógico que tem a punição chegar até os torcedores, porque quem causou o prejuízo, o dano foi o torcedor, é a perda do mando de campo. Então eu vou acompanhar o voto divergente. Perfeito. Com o voto, doutora Gisele? Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, mesmo porque na denúncia da Procuradoria, o parágrafo 1º, que diz jus à perda de mando de campo, não foi denunciado no 213, parágrafo 1º, apenas no 213. Então, tecnicamente, eu não posso condenar a pena maior. Então, eu voto integralmente com o relator. Pois bem, pessoal. Excelência, pede para a doutora Gisele só repetir para mim, por gentileza, que ele está acompanhando 211? Não, 213, doutora, porque a Procuradoria, primeira, lá na comissão, quando ela ofereceu a denúncia, ela denunciou apenas no artigo 213. Ela não denunciou no 213, parágrafo 1º. Então, eu não perfeito. Porque é uma pena maior do que foi a denúncia da Procuradoria. Quem seria o parágrafo foi a comissão? Foi a decisão da comissão. Então, a gente vê que a gente não pode julgar uma pena maior. Perfeito, bem observado. Está por uma pena menor. Uhum. Não, eu estou só conferindo aqui, doutor, e eu verificar isso mesmo. Se for isso, Excelência, daí eu peço permissão para retomar o meu voto, tá? Reformar meu voto. Aqui. A senhora faz uma manifestação. Eu ainda entendo que, na verdade, eu fico aqui no limbo, porque o 211 perfeitamente está excluído, acho que não há dúvidas quanto ao 211, a sua absolvição. O que está aqui posto é o 213, se tem aplicação ou não. Uhum. Referente a isso. Então, se a senhora já está pronta, pode fazer a análise. Não, então eu vou revisar o meu voto e vou acompanhar o relator, porque, de fato, aqui a denúncia consta que incorre no artigo 213, no inciso só, não está mencionando o parágrafo, de fato. Então, eu acompanho ali, principalmente pela premissa aí destacada pela doutora Gisele, tá? Acompanho o relator. Perfeito. Eu abriria uma terceira divergência aqui, mas com certeza vai ser vencida. Eu vejo que o 213 está bem posto, só não entendo pela perda de mando. E vejo que R$500 é muito pouco. Eu apelaria aqui com R$1.000 ou R$1.500 sem a perda de mando, porque quando a gente aplica a perda de mando, com certeza no prejuízo do clube, a gente está falando aí muito maior que R$5.000, R$10.000, né? Então, no meu entender, seria
sem a perda de mando, não ter a perda de mando, mas com certeza uma multa muito superior. Perfeito, doutor Lincoln? O senhor entenda, né, a minha posição, até porque o prejuízo para um clube, quando fecha as portas, é muito grande, né? Então, seria nesse sentido, tá, pessoal? Porque, assim, você aplicar apenas R$800 para tudo isso, acho muito pouco. O doutor Lincoln provavelmente também tem esse entendimento. Mas como o voto vencido, né? Então, por maioria de votos, fica, então, nos termos do voto do relator, tendo o voto divergente do doutor Arthur, e o meu voto divergente também, que seria o 213 com a majoração. Perfeito? Mas fica, então, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, em que, calma aí, na verdade é diferente. Por unanimidade de votos, porque são 2 artigos, perfeito, para a nossa secretária anotar, pontuar. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento, no sentido de que, por unanimidade de votos, absolver no 211 e reclassificar com relação ao 213, desclassificando para 191 terceiro, aplicando R$800 em concreto. É o resultado que proclamo. Está perfeito? Doutor, obrigado. Só quero fazer uma consideração, porque ontem, né, até brinquei com a Ana, toda vez que eu venho fazer sustentação oral, esqueço de agradecê-la, cara. Como ela é competente, né, Ana? Deixar bem clara a diligência com que ela nos trata, né? Deixar isso consignado aqui na presença dos senhores. Mais uma vez, agora eu não vou precisar pedir desculpa para ela depois no WhatsApp, né? Então, eu fico agradecido aqui publicamente todo o trabalho que ela faz para todos os advogados, né? E isso é unanimidade. E agradecer aos senhores pelo julgamento, né? Espero que tenham um bom descanso. Perfeito. Então, realizadas as manifestações, podem, então, parar a gravação.